Seja bem-vindo a mais episódio do nosso TempoCast. O TempoCast é o podcast que ajuda você a preparar o seu futuro, mas preparar assim, com bastante protagonismo, com propósito e com planejamento. Então você está no lugar certo, principalmente se estiver próximo de viver uma transição na sua vida, na vida pessoal, na vida profissional, mas principalmente uma transição, uma transformação aí na sua vida profissional, na sua carreira. Aí o que é que você precisa? Você precisa reunir informação sobre gestão financeira, por exemplo. E esse é um tema que a gente vai trazer para você. Porque eu ouço, sabe, mas sempre ouvi, na verdade, que é assim, olha, se você gasta mais do que você ganha, essa conta não vai fechar. E quando fechar, sempre fecha no vermelho. Não é assim? Aí, inclusive, muitas pessoas, e cada vez mais muitos brasileiros, aí se preparando e planejando a aposentadoria. Então, fique certinho, porque você está no lugar certo. Esse é o podcast que vai ajudar você, TempoCast. Então é o seguinte, para começar mais esse episódio, vamos apresentar de novo esse time de especialistas que a gente traz em todos os episódios para conversar com você. Eu vou começar aqui hoje, eu não sei como vocês enxergam, mas eu vou começar aqui hoje pelo sentido horário. Começar pela Elisa Miyaguchi. A Elisa, que é mentora de negócios, é consultora de gestão empresarial, e ela traz aí a experiência, uma carreira enorme. Ela contou para a gente outro dia que ela já mudou 13 vezes. Cada mudança perde alguma coisa, mas em cada mudança você perde alguma coisa material, mas cada mudança agrega muito conhecimento, muita experiência, isso é muito bacana. Vamos girando nosso ponteirinho aqui, nós vamos bater aqui no Hermes Schneider, professor Hermes, né? Life Coach e especialista em gestão de pessoas. Vou conversar bastante sobre isso aí também. Porque, afinal, assim, né, a gente vai falar de educação financeira, gestão financeira, mas isso tem tudo a ver como é que a gente gerencia aqui os nossos sentimentos, nossos pensamentos, os nossos impulsos, né? E aí vamos fechar aqui a roda de especialistas com o João Cirilo. João Cirilo é consultor financeiro, é consultor de organização e é escritor também. É autor de vários livros sobre planejamento empresarial. Primeiro, boa tarde a todo mundo. Vou começar pela Elisa aí. Elisa, boa tarde. Boa tarde, Edu. Um prazer estar aqui com vocês, com o João, com o Hermes. Muito legal. Muito bom mesmo. Elisa, você gasta mais do que você ganha? Não, eu sou uma pessoa bem econômica, viu, Edu? Apesar de todo mundo fala que mulher gasta muito, e isso não é verdade, tá? As mulheres são as que mais economizam e ficam de olho nos rapazes, essa é a verdade. Tá certo. Hermes, boa tarde, Hermes, como é que você está? Boa tarde, meus amigos, tudo bem com vocês? Esse tema, estou muito contente, mas discutir esse tema é muito, muito importante, tem muita história para contar. Bem-vindo a todos aí, vai ser um papo muito gostoso. Espero que todos vocês que estão nos ouvindo, nos vendo, né, aproveitem muito. Ô, João Cirilo, você que é o nosso especialista em finanças, é assim, ó, o pessoal diz assim, você quer despertar a atenção de alguém? Põe a mão no bolso da pessoa. Aí não tem como, né? É isso mesmo, João? Nós tínhamos um ex-ministro da Fazenda, que eu não vou citar o nome, mas ele tem uma frase muito interessante, dizia que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Mas, ô João, eu concordo, viu? Eu concordo mesmo. Mexeu no bolso, todo mundo fica nervoso, né? E é um tema que deixa muita gente nervosa quando determinadas colocações aparecem no mercado, a bolsa sobe e outras a bolsa desce. Então tem muita gente que fica nervosa. João, à medida que a bolsa sobe e desce, a pressão de muita gente sobe e desce. Também. Isso faz a felicidade de muito médico, né? Mas tudo bem. É verdade. Médico e psicólogo, né? Acho que hoje em dia mais psicólogo, hein, João? É isso aí, Eu posso fazer uma primeira pergunta para o João aqui, que é uma curiosidade que eu tenho, né? Mas é pertinente ao nosso assunto. Ô, João, você acha que tem uma idade certa? Uma idade certa para a gente começar a aprender, ou começar a ensinar as crianças a gerenciar o dinheiro? Você acha que tem uma idade certa? Assim que ela tiver visão de mundo, eu acho que é a idade certa. Porque, na realidade, é o seguinte, vamos falar, nós estamos falando de, eventualmente, uma preparação para a aposentadoria, né? Então, nós temos uma idade de entrada e uma idade de saída. Quanto mais largo for esse período, mais você consegue, com pequenos aportes, construir um patrimônio. Se você passa muito tempo
sem fazer aportes, e depois, de repente, precisa fazer um patrimônio, você precisa fazer aportes muito grandes. Tá? Então, teoricamente, se você tiver uma criança, aliás, vamos chamar da escola, a partir da escola fundamental, eu acho que já está na hora de começar a falar da importância do dinheiro. Quem tem, no meu caso, né, eu tenho um neto, e pouco a pouco eu estou colocando, ele tem 7 anos, tá? Eu estou colocando esses conceitos na cabeça dele, né, do valor do dinheiro, que não é para gastar, certo? Que algumas coisas ele pode gastar, outras não, que se ele esperar um pouquinho, talvez esse dinheirinho da mesada dele produza dinheiro ele mesmo, tá? Então, eu acho que assim que você puder, é algo extremamente útil. Aliás, o governo está começando a pensar isso, eu vi recentemente alguma coisa, o MEC está começando a colocar a educação financeira no currículo da criançada, tá? E eu acho muito útil, porque nós não temos essa educação no Brasil, infelizmente. As pessoas descobrem o termo educação financeira muito tarde. João, deixa eu te perguntar uma coisa. No passado, né? Enfim, naquela nossa época, o pessoal colocava, a gente ensinava as crianças a colocar a moedinha no cofrinho lá, no porquinho. Isso. Só que hoje Sim. em dia está tudo digital. E aí? Tudo digital. Hã? Como que você ensina o seu neto? Então, Ele tem o porquinho? Ele tem o porquinho, sim. Ele não tem um porquinho, ele tem uma carteirinha, tá? E ele fica muito orgulhoso de me dizer que ele tem... Eu não sei se... Eu não contei a carteirinha dele, tá? Mas a gente vai dando uns dinheirinhos para ele, tá? E ele está muito orgulhoso de me dizendo outro dia que ele tinha R$400 na carteirinha dele, pô. Nossa! Eu falei, então você vai... Hã? Quê? Bastante, verdade, essa mesada tá boa. Não, isso vem acumulando há algum tempo, né? Mas de vez em quando eu dou R$10 para ele, R$20 para ele, tá? E ele está na fase de contar, na escola, de aprender a contar. Então, ele está contando direitinho, tá? Eu acho que ele deve ter R$400 mesmo na carteira dele, pô. E aí eu fico dizendo para ele, né, que o que você pode fazer com esses R$400, tá? Você poderá gastar alguma coisa ou não gastar. E aí eu estou tentando explicar para ele, isso aí já é uma etapa um pouquinho mais, digamos, mais difícil, ele é meio criança ainda, mas que esse dinheiro pode render. Se ele aplicar em alguma coisa, se colocar num banco, de repente ele poderá ter mais do que 400, mas aí ele está com medo de perder o dinheiro, está com medo de tirar o dinheiro da carteira, tá? Mas enfim, estou indo devagarzinho com ele. Pô. Eu lembrei o João Cirilo. Oi. Geralmente, né, é um desejo de todo mundo que você tenha uma renda sustentável e tal. E algumas pessoas queriam a tua opinião sobre o seguinte, dizem que qual é a melhor forma de você realmente conquistar ou construir um patrimônio? Como investidor, como autônomo, como empregado ou como empresário? E se é possível combinar essas formas de você gerar renda e riqueza? Porque eu lembro o seguinte, só para complementar, gostaria de te ouvir. Porque como explicar, por exemplo, de repente, alguém que não tinha, uma pessoa que tem relativamente escassez, poucos recursos, e consegue, ao longo do tempo, tem um pouco a ver com o que você falou, né? Ter um patrimônio legal, um ativo importante. E como tem alguém que, às vezes, de repente, ganha uma loteria, 2 milhões ou 10 milhões, né? E em 2 anos perde tudo isso e nem fica com patrimônio, um ativo ou uma renda passiva que poderia fazer com isso. A pergunta importante que eu gostaria de ouvir você sobre isso aí, sobre essas formas de você gerar riqueza. Qual que você acha que é mais importante? Bom, primeiro, eu vou do fim para o começo, que você colocou, o cara que ganha na loteria. Normalmente, o que vem fácil, vai fácil. Normalmente, tá? Por quê? Porque essas pessoas, obviamente depende do perfil da pessoa, né? Mas essas pessoas que ganharam isso com facilidade não têm o que nós estamos discutindo, que é a educação financeira. Então, o que vem fácil, vai fácil. Não em todos os casos, obviamente, nunca vale a pena olhar extremos, tá? Mas, agora, o que você perguntou, como é que eu formo um patrimônio? Depende muito do teu perfil, Hermes. Depende muito do teu perfil. Por exemplo, eu fui empregado uma parte da minha vida e fui empreendedor outra parte da minha vida. Tá? O emprego, ele te dá, em teoria, aliás, difícil falar de segurança hoje em dia, né? Mas vamos imaginar um cenário um pouco mais estável. Tá? Um emprego te dá uma estabilidade na geração da sua renda. Tá? O empreendedorismo, em teoria, ele vai te dar uma produção maior, mas ele está associado com risco. Tá? A variável, então,
que diferencia um do outro é o risco. O emprego te dá estabilidade com menos renda, o empreendedorismo, a não ser que você faça tudo errado, mas se você não fizer tudo errado, se você tiver um bom produto, ele vai te dar uma lucratividade, você vai se aproveitar do capital trabalho dos outros, certo? E vai ter uma sobrevalia em função do risco que você assumiu. Esse risco, Hermes, ele depende do teu perfil. Há pessoas que são totalmente avessas ao risco e pessoas que são empreendedoras que assumem risco controlado e tem alguns que assumem risco sem saber o que estão fazendo, tá? Então, se você me perguntar, a primeira coisa para você definir o seu futuro é tentar se conhecer em termos de perfil de risco. Essa é a primeira coisa que você deveria fazer. E é depois um bom planejamento analisando as opções que você tem, né? As opções, elas dependem da educação que você teve, do local que você reside, da influência que você teve da sua família, dos conhecidos que você tem e também um pouquinho de sorte, tá? Não vamos esquecer que sorte faz parte dessa equação. Tá? Com certeza. Dá um pitaquinho sobre o investidor. Você tem investidor. Investidor é um perfil, quer dizer, a primeira premissa do investidor é ter renda para investir, né? Certo? Se não tiver renda para investir, não há o que ser falar de investidor, tá? O investidor, ele, do mesmo jeito que eu coloquei a questão do risco, você tem diferentes perfis de risco para investimento. Você pode investir conservadoramente, você pode ser um investidor arrojado e você pode ser um investidor mediano, tá? Os produtos que o mercado te oferece, eles estão em linha com esses seus perfis. Aliás, existe é um nome em inglês, chama-se Suitability, ou seja, a Ambima, Associação Brasileira de Mercado Aberto, que coordena basicamente os fundos de investimento, né? Ela recomenda, aliás, obriga, né, que as instituições financeiras ofereçam produtos casados com o seu perfil. Por isso que quando você faz o cadastro em uma instituição financeira, ele vai fazer uma série de perguntas tentando descobrir qual é o seu perfil, para ter o tal do suitability, ou seja, oferecer o produto certo para a pessoa certa. Porque se oferecer um produto arriscado para um cara conservador, é ruim para a pessoa e ruim para a instituição. Vai ser briga dos dois lados, tá? Então, sempre tem uma tentativa de casar uma coisa com a outra. Que, aliás, só um pequeno comentário, o nosso mercado financeiro no Brasil, apesar de sermos um país em desenvolvimento, ou quem sabe é um jeito mais bonito de falar subdesenvolvido, né? Mas nosso mercado financeiro é sofisticadíssimo. Comparado com outros países, nós estamos muito, muito, muito bem. Mas muito bem. E outra coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, com raras exceções, os produtos são muito bons e muito seguros. Tem um Banco Central que é muito, muito, muito ativo e muito, muito controlador, tá? Então, nosso ambiente de investimento é muito bom. Fora os solavancos da economia, tá? Isso aí não temos como evitar, né? Muito bom mesmo. Cirilo, oi. Você falou do empregado, você falou do empreendedor e falou do investidor. E nos três, você falou muito de risco, não é? O empreendedor, o empregado, ele está seguro de certa forma, mas ele tem o risco também de perder o emprego. Tem o empreendedor também, ele pode ter um ganho, tudo risco. Então, você falou bastante em cima de risco aí. Sim. Agora, eu quero trazer conversa aí, por exemplo, aquelas pessoas que estão aí próximas da aposentadoria. E ela está muito preocupada, Cirilo. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter dinheiro, vai sobrar, vai faltar dinheiro. Como é que essa pessoa que está se preparando para a aposentadoria, como é que ela pode descobrir esse perfil dela? Você falou muito do perfil. Existe uma mentoria para isso? Como é que a pessoa faz? Cada caso é um caso. Tá? Cada pessoa, todos nós somos indivíduos com características diferentes, né? Se você está falando que eu estou próximo da aposentadoria, a coisa não é tão simples, porque eu não vou ter tempo de gerar um patrimônio. Qual é a conta que eu preciso fazer, Edu? É muito simples, pô. Eu preciso dizer quanto eu preciso para viver. Aliás, eu estou começando pelo lado da despesa, tá?
primeira definição é o seguinte: quanto que eu acho que é uma quantidade X de dinheiro que seria confortável para viver. Definido isso, eu vou ver quanto eu estou gastando. Possivelmente tem muita coisa que eu posso cortar dos meus gastos atuais em relação ao meu momento da aposentadoria. Vamos imaginar o seguinte: meus filhos vão se formar na faculdade, então eu deixarei de ter um determinado gasto. Certo? Tem coisas que eu faço que eu posso chegar à conclusão: olha, talvez eu não precise fazer. Então, eu preciso começar a ajustar o meu gasto à minha pretensão de necessidades para o futuro. Primeira coisa, assim que eu souber isso, certo? Aí eu vou dizer o seguinte: bom, muito bem, onde é que eu estou nessa régua, né? Certo? E aí vem aí a árvore de decisão se abre novamente, né? Agora vamos olhar o lado da receita. Eu tenho alguma receita que continuará acontecendo? Certo? Que receita é essa? Ela pode ser fruto de um investimento feito no passado, certo? Ou pode ser fruto de um trabalho que eu ainda estou fazendo, ou que eu chegarei à conclusão que eu precisarei continuar a fazer. Certo? Então, esses são os parâmetros. Tá? Em cima de tudo isso, eu volto a te dizer, começamos a falar dos perfis, né? Porque, dadas essas variáveis que eu coloquei, eu preciso dizer onde que eu me situo em termos de perfil. Tá? Então, se eu tenho pouco tempo para investir, e eu sou um perfil arrojado, pô, legal, talvez eu consiga cobrir minha necessidade, talvez eu perca tudo. Né? De novo, eu preciso ter uma consciência muito grande do que eu estou fazendo para enfrentar o futuro. Pô. Tá. Agora, o ideal, Eduardo, voltando, eu falei da educação financeira a partir dos 7 anos de idade, né? O ideal é que, a partir do momento que você entra no mercado de trabalho, você pegue uma parte da sua renda e comece a investir. E se você tem muito tempo, o que você deveria investir no início não são montantes muito altos. Mas se você pegar esses montantes pequenos por 30, 35 anos, vai virar um montante muito grande no final. Certo? Então, esse é basicamente o conceito que está por trás da previdência privada. Certo? É você começar a formar um patrimônio desde cedo, que no momento da sua aposentadoria vai lhe gerar a renda desejada. A pergunta que pode surgir das pessoas é o seguinte: e por que eu preciso de uma previdência privada se eu poderia fazer eu mesmo um fundo? Certo? Pergunta muito justa. Tá? Qual a diferença que tem de um para o outro? É que na previdência privada você associa risco nesse negócio. Você compra um seguro. Quais são as duas situações que te levam a comprar um seguro nesse modelo de investimento que é a previdência privada? Primeira explicação para que eu compre esse tipo, que vem associado no produto. Tá? A previdência privada é um fundo de investimento associado com um seguro. Uma garantia. Primeira né? situação, situação de risco para quem é jovem. É o seguinte: eu quero deixar alguma coisa para minha família, mas eu tenho o risco de morrer antes. Então, na previdência privada, você tem um seguro de sobrevivência. Quer dizer, não é para você, né? Para quem você determinar como beneficiário. Pô. Essa é a primeira situação que me levaria a fazer uma previdência privada se eu fosse jovem. A segunda situação, comparado com o fundo, é exatamente o oposto disso. Se eu fizer um fundo, vamos dizer o seguinte: eu tenho um fundo com X reais, chego aos 65 anos de idade, e aquele patrimônio, eu faço as contas e digo: então tá bom, esse patrimônio vai me sustentar por mais 17 anos. Ok? E quando eu morrer 17 anos depois, tá, o meu fundo está zerado. Muito bem. E se eu não morrer com 17 anos depois? E se eu morrer com 25 anos depois? Certo? Vai faltar dinheiro para essa parte da vida que sobrou. Tá? Então, de novo, certo? Eu estou comprando um seguro que me cobre até o momento do meu desaparecimento. Tá? Então, de novo, depende de como é que você encara esses riscos, porque eu posso dizer: eu banco esse risco, ou eu não banco esse risco. Tá? Se eu não banco esse risco, uma previdência privada banca esse risco. É óbvio que isso tem preço.
fazer uma analogia muito bobinha com seguro de automóvel. A gente percebe que o seguro de automóvel é muito bom quando a gente tem um sinistro, né? É disso que eu estou falando, tá? Porque enquanto não tem o sinistro, eu tenho a sensação que eu estou jogando dinheiro fora, tá? Mas quando eu tenho o sinistro, ainda bem que eu fiz seguro, tá? A previdência privada é isso, tá? É a aplicação financeira somada com seguro. Ou seja, tudo é planejamento, né, João? Tudo, Elisa, tudo é planejamento, autoconhecimento e gestão de risco. Tá? Aliás, é uma matéria que está cada vez mais em voga, a gestão de risco em todos os assuntos, né? Nós estamos falando aqui de risco financeiro, mas tem risco ambiental, enfim, vai somando qualquer tema que você tome, risco de saúde, qualquer tema que você toma, hoje, a preocupação é risco. Aliás, eu brinco de vez em quando, se eu assumisse hoje a presidência de uma grande empresa, a primeira coisa que eu perguntaria para os executivos da empresa é quais são os riscos que nós estamos correndo. Primeira coisa. Depois eu vou ver o que a empresa faz, quais são os produtos, qual é o mercado. Mas primeira coisa é saber onde que eu estou me enfiando. Certo? O que pode me acontecer de ruim? Certo? Obviamente, para me planejar para que não aconteça, né? O João Cirilo, você tocou num assunto aí que eu acho essencial. Você falou assim, para criar uma base que você possa começar, até para você se acostumar, né, a ter essa atitude, esse comportamento de poupança e tal, o importante é o controle da despesa. Queria ouvir um pouquinho você sobre isso. Uma explosão de novidades, né? Um estímulo ao consumo violentíssimo, né? E todas essas coisas estão acontecendo e você é muito levado a comprar por impulso, e aí começa a ser um primeiro gargalo. Como é que você vê isso? Que dicas, não? O que você acha que é importante para você gerenciar o momento de você, como fazer para controlar as despesas? Isso é um problema sociológico, né, Hermes? Nós estamos na sociedade do consumo, né? Faz uns 40 anos que nós estamos movidos a consumo, o marketing que nos bombardeia todo dia. No Brasil, nós temos um problema, porque como as pessoas não têm muita renda disponível, e elas têm vontade de consumir, o que elas fazem? Elas compram a prazo. E quando compram a prazo, pagam uma taxa de juros que, digamos que deve ser uma das maiores do mundo, tá? Porque elas estão antecipando o consumo. O número é alarmante. Aliás, eu acho que eu vi ontem na televisão, se não me engano, na CNN, 70% dos brasileiros estão endividados. Significam que eles têm renda menor do que o gasto. Certo? Estar endividado quer dizer que eu tomei dinheiro emprestado para cobrir o buraco entre a minha receita e a minha despesa, tá? Aí, de novo, é educação, Hermes, educação financeira para te ensinar, olha, regra básica é o seguinte, você não pode gastar mais do que você ganha, o que você gera de renda, tá? Mas a sociedade, o bombardeio mercadológico que nós sofremos para comprar qualquer coisa é muito grande, né? E aí você olha o seu vizinho com aquela coisa que você não tem e você se sente mal. Aliás, tem vamos dizer, uma aura aí de criar necessidades muito grande, né? Que às vezes são necessidades não necessárias. Você disse mas uma as pessoas, coisa... disse uma coisa que as pessoas são levadas a consumir sem ter condições de consumir. Esse é um problema sério. Pelo que você falou agora... Deixa eu só fazer uma interferência mais para o lado técnico aqui do que pela conversa que está extremamente interessante aqui. Eu só lembrei uma coisa, Edu, que é o seguinte, parece que a gente prefere, o ser humano prefere primeiro o prazer, você falou uma coisa, e depois a dor, né? Que é aquela coisa do financiamento. Vai, Edu, eu queria só fechar aí. Obrigado. Nós vamos ter que guardar, Cirilo, Elisa, Hermes, nós vamos ter que guardar uma boa parte desse assunto, que está interessante, para o próximo episódio, porque daqui uns 5 minutos a gente tem que fechar a nossa conversa aqui, Cirilo. Então, assim, o Cirilo já vai partindo ali para concluir. Concluir não, porque uma conversa dessa não conclui, né, Cirilo? Não tem como concluir, não existe uma coisa assim. Deixa eu aproveitar, então, Hermes, já que eu cortei você, eu quero matar também uma curiosidade minha, né, com o Cirilo. Ô, Cirilo, você fala muito de perfil. Então, por exemplo, você falou assim, tudo que vem fácil, vai fácil. É lógico que depende do perfil da pessoa que ganhou fácil. Eu tenho certeza que se você ganhar fácil, você não vai perder isso fácil. Pelo contrário, você vai multiplicar isso aí.
Eu faço lives, eu faço transmissões ao vivo numa plataforma, né, de uma rede social, e de vez em quando entra uma pessoa de Pernambuco, ela é diarista. Aí ela disse assim, falou, Edu, você sabe que a minha vida só começou a dar certo financeiramente em 2015, quando eu larguei tudo que eu fazia e virei diarista. Consegui comprar meu apartamento, consegui pagar meu apartamento como diarista. Eu conheço gente, Cirilo, que ganha 20 vezes mais do que essa diarista e está sempre devendo. É perfil, né? É educação, né, Cirilo? É básico, educação financeira. Não, vamos lá começar. Educação familiar. Tá? Não estou falando nem da financeira, estou falando da familiar. Tá? Da familiar. Tá? E o seu modelo de socialização e a educação financeira. Na hora que você soma essas coisas, tem pessoas que conseguem sobreviver com renda baixa e fazer pouco a pouco um patrimônio, tá? E tem aqueles que se desesperam e se endividam cada vez mais e às vezes até se suicidam, né, Edu? É verdade, infelizmente. Tá? Acho que a primeira regra básica aí, né, João, assim, concluindo um pouco esse papo, até por conta do nosso tempo, é a questão de você gastar menos, né? Ou seja, você tem que sempre sobrar alguma coisa. Você não pode gastar mais do que você ganha. Então, acho que essa é a regra, básica, né? Primeira regra básica. Primeira regra básica, não se gasta mais do que se ganha. Acho que é isso. Só o governo que tem o direito de fazer isso. Nem o governo, Cirilo. É verdade, nem ele deveria ter esse direito. Nem deveria, mas faz, tá? A dívida pública, gente, a dívida pública é isso aí, né? A dívida, só para fechar isso aí, a dívida pública, em princípio, não é ruim se fosse uma dívida para investimento. Aí ela tem todo o sentido. Claro, quando é uma dívida para custeio, não tem o menor sentido. E para a pessoa também, certo? Se você se endividou, agora vamos falar do empresário, tá? O empresário se endivida, porque ele está falando que na nossa linguagem se chama alavancagem, tá? Ele se endivida porque ele quer comprar uma máquina a mais, certo? E com essa máquina a mais, ele vai produzir mais ainda. Então tem todo sentido se endividar. Endividamento não é uma coisa ruim. Uma coisa ruim é me endividar para ir no restaurante. Essa é muito ruim. Não que eu não deva ir ao restaurante, mas quero dizer o seguinte, se isso for pago, se a conta do restaurante for paga com o meu recurso, parabéns. Se for pago com o meu cartão de crédito, vem a pergunta, como é que eu vou pagar esse negócio no fim do mês? Será que eu vou ter renda para suportar isso aí no fim do mês, ou vou dar um calote? Elisa, dá tempo a gente fazer aquela rodadinha da conclusão antes de fechar o nosso episódio de hoje? 3 minutinhos. Então, Elisa, começa com você aí, vamos começar a nossa rodada de saída. Eu já diria aqui para o pessoal, acho que o João Cirilo deu dicas aí importantes, né? Essa primeira que eu comentei com vocês, você realmente não pode gastar mais do que você ganha. A questão que a gente sempre traz do autoconhecimento, você conhecer o seu perfil, outra coisa importante que o Cirilo trouxe aí para gente. Vamos lá. Hermes, o Emerson está concordando, Hermes? Não, eu acho fundamental ajudar as pessoas no sentido de que é possível, sim, você fazer o dinheiro trabalhar a favor de você, é possível, né? Não é justificativa de que porque nascemos num berço de ouro, nascemos com condições, ou ganhamos herança, é possível reverter esse jogo. E as dicas, né, e os comportamentos foram bem claros aqui, apontados pelo Cirilo. Cuidar da despesa, controlar despesas, realmente tem que gerar uma poupança, né? E ter uma consciência muito grande de responsabilidade com relação ao seu futuro. Você falou muito sobre isso, planejamento, né? Você tem que ter essa consciência muito grande que se você fizer uma decisão errada agora, vai ter consequências muito ruins no futuro. É isso que eu queria dizer agora, e foi muito bom mesmo bater esse papo entre a gente e o João Cirilo aqui. Mas vamos assumir o compromisso, hein, Cirilo? A conversa está muito boa. No próximo episódio, vamos continuar falando aí de como cuidar do nosso dinheiro. E, pelo jeito, a gente vai terminar esse episódio como a gente começou, que é não gastar mais do que a gente ganha. É isso, Cirilo? É isso aí. Eu vou fazer um fechamento que é o não fechamento. Vamos deixar para a próxima rodada uma discussão de quais são os produtos do mercado que você poderia aplicar o seu dinheiro. Boa. Ótimo. Boa, Cirilo. Ótimo. TempoCast é o podcast, então você já pensou, é o podcast que ajuda você a preparar o seu futuro,
com planejamento, com protagonismo, com conteúdo, planejamento, porque a gente está entendendo que é tudo, né? Então, olha, até o próximo episódio do TempoCast. Um abraço, Elisa, um abraço, Emerson, um abraço, João Cirilo. Gente, tchau, um abraço, obrigado. muito bom estar com vocês. Tchau a todos. Tchau, até a próxima.